Joaquim de Souza, Maria Francisca das Dores, Joaquim José de Souza, Vera Lúcia, Francisco Henrique, Marluce, Auxiliadora, Amaro Guzmão, Wilson Siqueira Leite. Irmãos, estamos reunidos para celebrar a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. De diferentes modos, os dois se deixaram moldar pelo Divino Mestre, selando com o martírio em Roma seu testemunho de fé e de amor ao Senhor. Neste dia do Papa, rezamos de modo especial pelo Bispo de Roma, sucessor dos apóstolos. Fiquemos de pé para darmos início à santa celebração. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Boa noite, meus irmãos. Iniciemos esse ato de fé invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Deus que nos reúne nessa casa pede de nós mudança, transformação interior. Infelizmente, o pecado ainda é uma realidade em nossa vida. Conscientes de que somos pecadores, vamos implorar a misericórdia divina cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Na alegria do perdão, cantemos o hino de louvor, o Glória. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, ó de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois do Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedei a santa alegria de festejar os apóstolos Pedro e Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, ouçamos o que Deus vai nos falar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão.
Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro o acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exultemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida.
combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. De pé aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sob esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, que tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares no céu será desligado na terra. Palavra da salvação. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos.
Meus prezados irmãos, a Igreja celebra com alegria no dia de hoje os apóstolos Pedro e Paulo. Nós chamamos as colunas da Igreja. Pedro, um homem simples, um homem de temperamento forte, um homem que não teve acesso ao conhecimento formal, um simples pescador, alguém frágil, assim como nós, capaz de negar o Mestre, mas também de uma qualidade extraordinária, de uma capacidade de se doar intensamente e de servir ao Mestre. O Senhor Deus, quando o escolheu, não o escolheu por ser santo, porque ainda não era, mas, olhando o seu desejo de se doar, o Senhor Deus o chama e a obra vai sendo completada. E cada vez mais Pedro se aproxima da santidade. O texto fala de um Pedro que está na prisão. Ora, um homem pode ser preso por nós colocarmos dentro de um espaço fechado, não é? Podemos prender um homem, mas não podemos prender os seus ideais. E assim, mesmo estando preso, Pedro era profundamente livre. E o Senhor Deus que o chamou, é óbvio que não o deixaria sozinho, enfrentando perseguições. Ora, todos os que Deus chama, Ele chama pela capacidade de se doar. Deus não chama ninguém santo, porque o santo já está na graça de Deus. Deus chama pessoas que buscam e que desejam a santidade. Todo aquele que se propõe a servir ao Mestre tem que ter a consciência que servir ao Mestre não é simplesmente caminhar pela via gloriosa, mas antes pela via dolorosa. O sofrimento faz parte da caminhada. E como faz? E é na hora da dor que nós enfrentamos a nossa fragilidade e clamamos ao céu misericórdia. E o Senhor Deus, que não deixa nenhuma prece sem resposta, com certeza vem em nosso favor. O Senhor Deus veio em favor de Pedro para libertá-lo. Diz o texto que o Senhor Deus enviou anjos. Por mais fé que tenhamos, não vamos imaginar um anjinho descendo com as asinhas batendo e abrindo a fechadura. Não precisa tanto, né? É preciso que nós compreendamos que qualquer pessoa que se coloca disponível para servir são verdadeiros anjos. Eu poderia dizer, sem medo de errar, que as pessoas que estão me servindo no altar são anjos, porque são pessoas que se colocaram dentro do projeto de Deus. O projeto de Deus, ele não é aceito no mundo atual, ou seja, no mundo em qualquer tempo, e não poderia ser aceito, porque o mundo está organizado em categorias totalmente diferentes da do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça, de fraternidade, de amor, de compreensão, de homens que se amam, né, e caminham assim rumo à casa do Pai. O mundo é organizado de forma egoística, de pessoas que buscam o prazer, que buscam o ter. Enfim, essas categorias não fazem parte do reino de Deus. Além do mais, no mundo aí está a injustiça, que é uma das coisas mais abomináveis aos olhos de Deus, não é? O injusto não entrará no reino dos céus. O Senhor Jesus chega a ponto de dizer que as prostitutas vos precederão, mas o injusto lá não entrará. Vemos, portanto, que Deus nos chama para evangelizar. A mensagem do Senhor Jesus antes era: não vos afasteis de Jerusalém. Agora, após a ressurreição, a ordem que o Senhor Deus vai dar a Pedro é ir de pregar o Evangelho a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Ou seja,
a palavra de Deus deve ser propagada de tal forma que todos tenham acesso a essa palavra. Ninguém deve ficar privado do privilégio de ouvir a palavra de Deus. O seguimento é uma consequência. Ao ouvir a palavra de Deus, eu posso aceitá-la, seguir o mestre e servi-lo, e posso também rejeitar, mas eu serei responsável pelas minhas opções, não é? Se eu abraço o reino, então eu vou anunciar. Mas o anúncio do reino não se dá simplesmente de forma verbal. Embora Pedro não tenha tido acesso ao conhecimento formal, mas era um homem muito ungido. Estão lembrados quando ele sai do templo e um paralítico pede uma esmola e ele disse que não tem, mas em nome da fé ele disse: levanta-te e anda, e o paralítico saiu saltando, pulando de alegria. Ou seja, Pedro era um homem ungido, o Espírito de Deus por ele se manifestava, mesmo com a sua fragilidade, que foi negar o mestre, não é? Ora, se de um lado nós temos Pedro evangelizando o mundo judeu, ele é responsável pela evangelização dos judeus e faz isso com muita propriedade. Do outro lado, nós temos Paulo que será responsável pela evangelização dos gentios, dos pagãos. Paulo era um homem inteligentíssimo, era um homem que teve acesso ao conhecimento formal, era um homem que desfrutava de prestígio na sociedade. Ora, Paulo tudo fez para impedir que a mensagem do Evangelho fosse propagada. No entanto, eu digo sempre que Deus tem a sua hora. Às vezes alguém me pergunta assim: padre, eu queria que o senhor rezasse pelo meu marido, pelo meu filho, para que viesse para a igreja. Eu digo: ora, não se angustia, continua simplesmente rezando, porque eu acredito que Deus tem uma hora na vida de toda criatura. É impossível passar aqui pela terra e não experimentar o poder de Deus, não reconhecer a manifestação de Deus na história da humanidade e na nossa história pessoal. Então, Paulo vai pregar aos pagãos, e era um homem tão inteligente e tão perspicaz, que quando ele chega em Atenas, ele diz: eu vim aqui anunciar aqueles que vocês aqui cultuam com o título de Deus desconhecido. Ou seja, o bom evangelizador é aquele que é capaz de perceber os sinais do tempo, de perceber os elementos da cultura e aproveitar esses elementos e enriquecer esses elementos com a palavra de Deus. Então é isso que Paulo faz. Ele olhou a realidade, a cultura, e anunciou o elemento novo, que é: eu vim anunciar aqueles que vocês estão aqui cultuando com o título de Deus desconhecido. Paulo, ele não conheceu o homem Jesus. Paulo conheceu o Deus, ou seja, a experiência de Paulo é com o ressuscitado. Por isso que toda a pregação de Paulo, ela tem como espinha dorsal a ressurreição. Para mim, viver é Cristo. Veja que beleza, não é? Paulo passa por um processo de cristificação, deixando de lado a dimensão egocêntrica e abraça agora a dimensão cristocêntrica. Para mim, viver é Cristo. Eu corro ao encontro de Cristo e quero sentir a força da ressurreição. É belo perceber que Paulo não quer perder nenhum tempo, porque tempo ele já perdeu antes da sua conversão. Mas o Senhor Deus o chama, o faz cair por terra, e a partir daí Paulo vai erguer-se e será um homem novo, terá a sua visão recuperada e vai enxergar o mundo não com os olhos da matéria, mas com os olhos do coração, porque o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Então Paulo quer correr atrás
para ver se ele consegue resgatar o tempo que ele tinha perdido no período que ele perseguia os cristãos. Ele é muito inteligente. Ora, se você pega os Atos dos Apóstolos, você vai ver, não é, o início da igreja primitiva e vai ver como Paulo utiliza a sua, eu diria, ele não utiliza a inteligência, porque até ele a possuía, mas ele deixa bem claro: eu não vos falo apoiando na minha capacidade pensante, eu vos falo movido pela força do alto, não é? Então era um homem inteligente, tinha, não é, poder de elaborar um discurso pelo crivo da razão, mas ele não quer passar isso pela razão, ele quer passar pelo coração, ele quer mostrar o Deus que o amou, o Deus que o chamou, o Deus que o consagrou, o Deus que enviou. E assim Paulo vai anunciar aos pagãos esta mensagem, de tal forma que Pedro e Paulo, eles são responsáveis por essa herança que hoje nós recebemos e vivemos, por essa fé. Eles nos transmitiram, são os nossos pais na fé, Pedro e Paulo. Ele tem uma preocupação muito grande em ensinar a Timóteo, porque Timóteo era um jovem e Paulo sabia muito bem que a sua vida terrena estava, né, para terminar. Ele percebia o martírio, então ele prepara Timóteo para dar continuidade à missão. Sabe ele que Timóteo é um jovem e faz parte da juventude, não é? O impulso, todo jovem é impulsivo, às vezes até inconsequente. Então ele prepara Timóteo para que Timóteo não desanime diante das dificuldades que com certeza vai enfrentar na missão de evangelizar. Mas outra coisa belíssima é perceber que ele não se omitiu em nenhum momento na ação evangelizadora. Ao término de sua vida terrena, ele deixa bem claro: combati o bom combate, guardei a fé, posso morrer em paz. Será que na hora da nossa morte nós poderemos usar essa expressão: combati o bom combate, guardei a fé, posso morrer em paz? Quantas vezes nós nos omitimos? E a missão de evangelizar não é só de Pedro e de Paulo, a missão de evangelizar é de todo aquele que foi batizado. Mas evangelizar não é simplesmente uma expressão verbal. Às vezes a gente pensa que evangelizar é simplesmente sair pregando. Tem tantos evangelizadores que nunca deram uma palavra, não é? Maria mesmo se santifica pelo silêncio, não é? Nós podemos também evangelizar no silêncio, através da nossa vida. Dom Helder tinha uma expressão que eu gostava muito, quando ele dizia assim: aquilo que tu falaste com as tuas palavras me emocionou, mas eu esqueci. Aquilo que tu falaste com a tua vida eu jamais esquecerei. Ou seja, a vida fala mais alto. Nós temos na igreja muita gente pregando de forma verbal, mas é preciso que a pregação seja aquela que passa pela vida, aquela que se manifesta nas nossas atitudes, não é? Às vezes eu ouvi de algumas esposas, né, eu rezo tanto para que meu marido vá para a igreja, e eu dizia, às vezes brincando, talvez a sua reza não esteja funcionando, porque para que seu marido venha, sinta desejo de vir à igreja, é necessário que ele perceba que você foi à igreja e voltou transformada, né? Mas se você vai à missa, chega em casa, aquela mulher chata, rabugenta, que só sabe reclamar, qual é o marido que vai vir para a igreja? Mas na hora que você der testemunho, vai vir o marido, vai vir os filhos, vai vir o papagaio, vai vir os cachorros, vai vir a família toda, não é? Porque o testemunho arrasta. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, nas nossas atitudes, manifestar Deus. Por exemplo, na Páscoa, celebramos com todo enfeite e com todas as badalações. As pessoas que trabalham conosco, na segunda-feira após a Páscoa,
poderiam e têm o direito de cobrar de nós atitudes diferentes. E às vezes nós, falamos, eu celebrei a Páscoa e participei de tal celebração, isso e aquilo, e na segunda-feira continua do mesmo jeitinho, às vezes até pior. Então é preciso que a gente compreenda que a verdadeira evangelização, ela dá-se através da vida. No início da renovação carismática, Prado Flores tinha um livro muito bom, que marcou muito a época, Evangelizar os Batizados. É isso que nós precisamos, porque ser cristão não é simplesmente ser batizado. Quantos pagãos batizados nós temos pelo mundo afora? É necessário que você, cristão, você que tem sede de Deus, que quer experimentar a força da ressurreição, que você passe por esse processo de cristificação, que você se entregue nas mãos de Deus. O texto terceiro que nós ouvimos no Evangelho, nós vemos que quem dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, outros Jeremias. Ou seja, de um lado você tem Elias, o profeta mítico que foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Do outro lado você vai ter João, o profeta maior dos nascidos de mulher. Não há alguém tão importante quanto João. O que é que nós percebemos aí? Deus agindo ao longo da história. É o Deus que agiu no Antigo Testamento, é o Deus que age no Novo Testamento, é o Deus que age ao longo da história do mundo e da minha e da sua vida pessoal. Mas um elemento aí é importante, quando ele pergunta quem o povo diz que eu sou, e Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus, ou seja, tu és o meu Salvador, o meu Libertador, o meu Senhor. Eu fico a pensar, no mundo moderno, uma das monarquias que mais nos impressiona, é o que mais chega a nós, é a da Inglaterra, E nós víamos no passado, quando a rainha Elizabeth se manifestava, quando ela falava, os súditos ouviam a sua voz, desejavam ouvir as orientações da rainha. O nosso rei já nos deixou a mensagem, e nós, será que eu acolho a mensagem e me esforço para vivê-la? Então é preciso definir quem é Jesus na minha vida. Para uns, Jesus é simplesmente um profeta. Para outros, um homem que deixou uma mensagem bonitinha. Mas para mim e para você, quando eu digo que Ele é o Messias, o meu Salvador, é diferente, Eu vou acolher a mensagem, eu vou me esforçar para vivê-la, eu vou dar testemunho no dia a dia da minha vida, caindo, levantando, porque a queda só acontece na vida daquele que se propõe a caminhar. Os medíocres não caem, os medíocres já estão no chão, mas nós que queremos caminhar na graça de Deus, vamos caminhando, ora caindo, reconhecendo a nossa fragilidade, suplicando misericórdia, nos reerguendo e continuando até o momento final, quando nós, oxalá, na hora da nossa morte, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate e guardei a fé, posso morrer em paz. Então eu penso que no dia de hoje fica para nós a fé de Pedro, e a sua capacidade de doação. Fica a inteligência de Paulo, a sua eloquência, a sua perspicácia de não perder a oportunidade. E, por fim, fica para nós quem é o Messias. É o meu Salvador? Se é o meu Salvador, eu vou realmente me esforçar para viver a mensagem. É uma pena que nós estejamos no Nordeste, e no Nordeste as festas, os santos, Santo Antônio, São João e São Pedro, são celebrados na dimensão folclórica. Nós estamos preocupados com as belas comidas das festas juninas, nós estamos preocupados com fogueira, nós estamos preocupados com um bom forró. Nós só não nos preocupamos com a mensagem, Então esse período, que tem uma beleza imensa espiritual, porque esses três santos são referência para nós,
Antônio, o grande pregador, doutor da igreja, não é? A pregação de Antônio era extraordinária. Nós temos Pedro, não é? A coluna da igreja, o Papa, o chefe da igreja. Nós temos Paulo na sua eloquência, não é? Na sua vivência espiritual. Então, que esses três santos possam ser referência na minha vida, na sua vida, que nós possamos brincar. Faz parte desse período aqui no Nordeste, mas que nós não esvaziemos esse momento simplesmente com a dimensão folclórica, que a espiritualidade desses três santos possam inspirar a nossa vida e nós possamos desejar fazer a mesma caminhada que eles fizeram. Hoje celebramos Pedro e Paulo, mártir, é por isso que estamos de vermelho, porque eles deram a sua vida, derramaram o seu sangue pela causa do Evangelho. Que nós sejamos também radicais a ponto de doar a Deus tudo o que temos de melhor, não é? Às vezes, se a gente olhar direitinho, o que nós damos a Deus é a sobra, né? A sobra de uma semana, eu vou ali, assisto uma missinha, a sobra de um dinheirinho que está, eu faço uma caridadezinha, né? Deus não quer a sobra da minha vida, da sua vida. A um amigo não se dá sobra, a um amigo a gente dá o que tem de melhor, e este é o verdadeiro amigo, aquele no qual nós podemos confiar. Porque o próprio Jesus já deixou bem claro: triste do homem que confia em outro homem. Os homens são falhos, vão nos decepcionar, mas se você colocar a sua esperança, a sua confiança neste Deus, tenho certeza que você não vai ficar frustrado, porque Ele foi fiel ontem, é fiel hoje, será fiel amanhã. Que os nossos joelhos se dobrem, que o nosso coração se curve e que nós possamos proclamar as maravilhas do nosso Deus hoje e sempre e por toda a eternidade. Amém. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, fundada por Pedro, para que ela sinta no meio das dificuldades deste mundo a força de Deus que a conduz à salvação. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Leão, sucessor de Paulo Apóstolo, de São Pedro, que confirme na fé os seus irmãos e irmãs e seja sinal da unidade da Igreja. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos, e por todos que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que seja Jesus Cristo os assista e lhes dê força. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que Ele os livre de todo o mal. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia, e bendiga a Deus que está nos céus. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé.
Senhor, que a nossa paróquia seja um reflexo do vosso amor, que o dízimo arrecadado nos ajude a manter a Igreja viva, auxiliando os mais necessitados e evangelizando os corações. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Rezemos pelos nossos irmãos da Venezuela. Rezemos também por todos os países que estão em guerra, para que o Senhor Deus possa vir em socorro deles e possa libertá-los de todo esse sofrimento, de toda essa dor. Rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Agora você fecha seus olhos, baixa sua cabeça e coloca nas mãos de Deus a intenção mais íntima que você traz no coração. Acolhei, ó Deus amado, as nossas preces, atendei-nos, mas que seja feita a tua vontade. Tudo isso te pedimos em nome do teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. E volva para vós o nosso coração ao celebrarmos esse sacrifício por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, de nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno Todo-Poderoso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos, sem cessar, cantando a uma só voz. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isso é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé e do amor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, nosso Bispo Paulo Jaxos, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos que partiram dessa vida e foram lembrados do início desta Eucaristia. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos, glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com muito amor e confiança, rezemos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo, vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo nem de condenação, mas, por vossa bondade, seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados à ceia, eis o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor, Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, Senhor, na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama, Senhor, Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, Senhor, lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, Senhor, lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, Senhor, lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Venho a ti e sei que não estou mais sozinho. Muitas vozes se elevam para o céu. Venho a ti com aqueles irmãos verdadeiros que comigo dão a ti seus corações. E tu que és o amor, escuta cada prece de dor, de amor. E tu que és a paz, dai-nos a esperança em cada momento, Senhor, e abre o paraíso a nós, e abre o paraíso a nós.
esperança em cada momento, Senhor, e abre o paraíso a nós, e abre o paraíso a nós. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. oremos. Refeitos por esse sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração, uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, oração do dízimo. Ser dizimista é um ato de fé, confiança e amor à obra de Deus. Em um mundo onde tantas vozes incentivam o egoísmo, os fiéis demonstram coragem ao colocar Deus em primeiro lugar e reconhecer que tudo o que temos vem dele. Cada contribuição é uma semente lançada com propósito, que ajuda a sustentar a missão da Igreja, alcançar vidas e levar esperança a quem precisa. Deus honra aqueles que o honram, e sua palavra nos assegura que Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Faça parte desse projeto, sendo dizimista em nossa paróquia. Procure a pastoral do dízimo após Santa Missa ou na secretaria paroquial durante a semana. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola porque não sois mendigo. Não é um auxílio porque não precisais dele. Também não é o que me sobra que vos ofereço. Esta oferta representa a minha gratidão. Pois o que tenho eu recebi de vós. Amém. Avisos da comunidade. Estamos renovando a assinatura da liturgia diária. Interessados, procure a secretaria paroquial. Convidamos todos a participarem do quarto encontro estadual do movimento Mães que Oram pelos Filhos, no dia 4/7, de 7h30 às 17 horas, no Teatro Guararapes. No dia 18/7, sábado, teremos mais um encontro de noivos. Inscrições na secretaria paroquial. No dia 24 à noite, 25 e 26 de julho, teremos o encontro de casais com Cristo. Inscrições com casal fichas. Contato está no banner, na secretaria e nas redes sociais.
Seguimos com as campanhas permanentes de arrecadação de roupas, eletrônicos usados e alimentos, que muitos nos ajudam em diversas ações pastorais. Desde já, nossa sincera gratidão. Temos um sorteio para fazer aqui dos aniversariantes do mês da Pastoral do Dízimo. A pessoa sorteada foi Oneida Maria Campos de Melo. Está por aqui? A próxima sorteada é Ivonete Mater dos Santos. Falta mais um sorteado. Roberta de Melo Bispo. Nós temos aqui o nome de algumas pessoas sorteadas, mas que ainda não pegaram a lembrancinha do dízimo. São elas: Caio Rafael Silva Barbosa, Carmen Regina Azevedo, Marilane Roberta de Andrade, Clécia Arali Barros, Tassiana de Fátima Rego de Andrade, Geórgia Maria Carvalho. Bom, ao final vocês podem pegar durante a semana aqui na Secretaria da Capela. Se conhecer essas pessoas, se pode informar que ela pode pegar aqui na Secretaria. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos muita paz, um bom início de semana, né? Amanhã vocês vão ver, eles jogam amanhã? Então amanhã vocês vão ver Neymar cair, e assim é a vida. Todos tenham uma boa semana, vivendo na graça de Deus.